Acho que a nossa grande descoberta é ver que o estrangeiro é a arte. Então, a arte, ela tira a gente da lógica, a gente tem aquela rotina, toda aquela organização, aquela metodologia. A arte, ela chama a gente para o que está mais sensível, para o que está mais palpável. Eu acho que isso só reforça o nosso gosto, a nossa vontade de estar em contato com a arte. Tem teatro, música, literatura, que é um tipo de arte que abre o nosso olhar para essa percepção. Eu lembrei muito do Alice no País das Maravilhas, vem você falar, porque o Alice no País das Maravilhas é um elogio à abstração, à loucura. E, na verdade, o que é loucura, né? Será que a gente pode considerar isso uma loucura? Eu acho que isso é uma fala também de alguém que é racional. Olhar o livro e falar que é uma loucura, não. A gente pode dizer que não é. Né? Pensando que o Lewis Carroll, ele escreveu Alice no País das Maravilhas, indo completamente contra aquela sociedade vitoriana e lógica, experimental, industrial. E eu fico muito feliz, assim, de ver que existem pessoas que não são assim, né? Não sei, acho que a gente, da Humanas, a gente já tem um certo viés para o abstrato, né? Então, a gente se realiza quando vê que os amigos também compartilham. É porque essa temática, né, que suscita, né, Gabriel começou a citar, né, depois da guerra, então veio tal para falar sobre tudo isso, né, é como se fosse um símbolo, um ícone de resistência, né, também muito os conceitos do Bose, né, literatura de resistência, né, literatura que vai tentar pensar o mundo e resistir contra a ordem do totalitarismo, por exemplo, né, que estava surgindo em todos os campos ali. E eu também penso isso muito no autor que eu estudo, né, no Levião, que você falando, né, sobre do Scare e tal, que é a desordem do mundo, né, sendo transplantada literariamente por uma desordem, né, por um caos. E é exatamente isso que ele abarca, né, que essas temáticas todas, né, o Levião, que você sabe é um autor mineiro, e a literatura dele, ele sempre insere, né, em contos, sempre insere o ser humano, né, pessoas normais como nós, né, no cotidiano, mas que de repente ele se depara com um avesso, assim, né, na situação. Então é um mágico que faz mágicas, mas ele não sabe por que ele faz. E ele não sabe até onde ele vai, e ele quer dar fim àquilo, enfim, né, várias temáticas. E aí, os artistas da época precisaram, né, ter não só a forma realista, né, de se representar, né, mas usar uma outra forma para representar esse absurdo, né, e eu acho isso incrível, porque é um conceito, né, que ele vai lá e constrói, mas é uma coisa que aparece em todos os autores da época, sem que eles tivessem tido contato entre si, né. O Kafka, um pouco antes, né? Então... É o início do pós-moderno, né? Que o pós-moderno vem com a desilusão da ciência, com a desilusão do homem, né? Gabriel, para ele estar tão assim, em contato com a natureza, né? Você falou, parece muito essa questão da natureza. Ele trata também daquela questão tão famosa aí do século XX, que é da fragmentação. Ele aborda esse tema também, fragmentação. Isso aparece, não vai ser uma coisa que ele vai explorar assim, de uma forma muito ampla, né? Porque ele acredita ainda nessa possibilidade de retorno. Mas é interessante que o contraste aqui, a fragmentação, ela só vem para o cara urbano do pós-guerra, né? Assim, aquele cara que está em Paris com os canhões alemães rumbando, assim, que aí ele fala, pô, o mundo está em pedaço mesmo, né? Mas para um cara que veio da Argélia, né, um deserto de frente a um mar lindo, no início da obra dele, a fragmentação não era uma coisa que... Imagina, o mundo, ele era pobre, mas ele tinha o mar, ele tinha
a areia, a companhia fraterna, não tinha isso. A fragmentação dele vem depois da guerra. Então ele trata um pouco disso, mas não assim, trata, vamos dizer assim, por vias tortas, assim, né, de uma maneira indireta, no mito Sísifo. Quando ele trabalha essa própria ideia do indivíduo não conseguir ser uno, não conseguir ser completo, né? Mas fundamentalmente sobre essa ideia de separação entre o homem e o mundo, né? Que é o absurdo. Não conseguir me completar, se existe fragmentação, ela está aí. Olha só, tem uma. Se for fragmentação, agora lembrei. Tem um capítulo dele, no mito Sísifo, só sobre o ator, só sobre a atuação. E ele acha muito louco que a ideia, a atuação, ela vem de uma coisa fragmentada. E para ele, o próprio ator é uma das provas do absurdo. Porque uma mesma pessoa, ela consegue encarnar tipos morais, tipos físicos completamente diferentes, completamente avessos. Quer dizer, não existe um eu absoluto. Ele nega o eu, a filosofia vai negar o eu, a explicação, ele nega o eu com a arte. Ele falou assim, é o seguinte, uma mesma pessoa consegue desfigurar, consegue fazer o outro, consegue fazer o avesso. Então, quer dizer, como pode haver um, né, se nós somos tantos em um mundo só? Né? Você... Tem aqui uma questão também. Primeiro eu queria ressaltar que hoje a gente teve 18 pessoas aqui no sábado, 9 horas da manhã, para tratar de um tema filosófico. Né? Isso é louvável, assim, né? Estou muito contente mesmo. E ainda mais na presença de pensadores aqui, de estudiosos, né? Isso é muito legal. A gente do grupo está estudando a questão do heroísmo, né? O novo rumo de pesquisa do grupo visando a construção de um espetáculo, né? Que a gente está não definimos ainda os rumos da dramaturgia desse espetáculo, apenas esse tema, né? E a gente lendo peças de teatro, desde tragédias gregas até Brecht, por exemplo, a gente identifica a questão do heroísmo em várias delas, né? Porque a gente chegou, através até desses estudos, vendo Joseph Campbell falando e afirmando que nós mesmos somos os heróis das nossas próprias jornadas, né? A gente encarou, então, o ser humano como herói. Então eu queria que você, se você tivesse alguma referência do heroísmo na obra do Camus, se você pudesse compartilhar com a gente. Assim. Eu achei que foi muito legal a sua pergunta. Ela dá abertura para uma discussão muito boa, que é a própria noção de herói na contemporaneidade. Né? Mais especificamente ligado ao que eu estudo, né, que seria essa literatura Segunda Guerra Mundial, ou a literatura do absurdo ou do desespero, como foi chamada. E eu estou falando não só do Camus, mas estou falando de um Camus, de um Sartre, de uma Simone de Beauvoir, de um Hemingway, de um Faulkner, de um Kafka, estou falando do Thomas Mann, que a ideia é a seguinte: você voltar para a Grécia Antiga, os gregos, o povo guerreiro, saqueador, amante da vida, amante dos prazeres, o que era o herói para eles? Um homem nu, forte, belo, capaz de enfrentar qualquer problema, qualquer inimigo, sem medo de um exército 10 vezes maior que dele. Isso é o herói. Né? Agora, interessante, a nossa sociedade, a sociedade do século XX também é uma sociedade guerreira, mas como é que se travavam as guerras no século XX? É uma burocracia. A Primeira Guerra Mundial é uma burocracia. Você pega 200 mil soldados, ataca aquele ninho de metralhadora, calcula se vão morrer mais ou menos 50 mil, a gente possui aí 1 quilômetro de... A Primeira Guerra Mundial era calculada em termos de quilômetros de posse, assim, era luta de trincheira, uma coisa que muda a lógica. O mundo, o século XX, ele muda a lógica. E aí, né, eu já venho aqui, a concepção que eles trazem de herói já adianta numa concepção boa, uma concepção trágica e uma concepção dolorosa. E eu vou dar um exemplo muito simples. Tem um conto do Kafka que chama Poseidon. Então, Poseidon... A gente já leu. Já leram? Então, perfeito. Poseidon é o deus do mar. Então, na Grécia Antiga, cara, ele é um dos 3 principais deuses. É Zeus no céu, né? Poseidon no mar e Hades no subterrâneo. O maior que eles não têm. O grego retraria Poseidon como um cara forte, né, com um tridente, que anda numa carruagem de... O Poseidon, o Kafka, é um burocrata. É um cara que está numa mesa no fundo do mar, entediado, de saco cheio, que ele tem muitos documentos para
para cuidar sobre o mar, e um dia ele sonha em dar uma volta pelo domínio dele e conhecer o mar. Ele nem conhece o mar. Então veja, isso é uma sátira, né, do homem contemporâneo. É o homem, somos nós, é o burocrata que está lá no workaholic, que está lá trabalhando no gabinete tal, e o mundo está lá fora. Então os heróis desses atores, eles são medíocres. Eles são pessoas como nós, assim, eles são incapazes, eles são limitados. É o Meursault, que é um datilógrafo, é o Sartre da náusea, o Quentin, que é um estudioso de história, que nem nós de gabinete, fica lá estudando a história do cara do século XIX. É as personagens de Clarice Lispector, uma velha fazendo aniversário, né? Uma dona de casa, é qualquer um, sabe? E aí esse qualquer um entra em choque com o seu qualquer um. Eu tenho uma citação aqui que define um pouco isso. Quer ver? Ó? O Vicente Barreto, que é um estudioso de Camus, ele cita 3 características da literatura contemporânea, fundamentais. Eu vou dar a primeira. Ó. Primeiro, elimina as tradicionais diferenças entre o bem e o mal, o certo e o errado. A vida humana é fundamentalmente incoerente, ilógica e confusa. Os personagens dos escritores desse período vivem dentro da ambiguidade moral, que os obriga a tomar posições condenadas pela moral tradicional. Então, por exemplo, no caso do Sartre, o cara tem personagens que sei lá, o cara abusa de criança, o outro é infanticida, o outro é um covarde, entende? Eles são homens, de verdade, não é aquele herói que veio do céu, que vai salvar o mundo. Ele tem defeitos, ele tem Faulkner, no Som e Fúria, é um louco, né? Totalmente fragmentado, o cara é um louco falando. Então esse é o herói absurdo.